Olá, queridos alunos e professores, iniciando mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Juliana e estarei acompanhando vocês ao longo de todo este momento. Estamos já na nossa unidade 4, quase encerrando o módulo de Geografia. Vamos agora verificar qual a aula de hoje. Estamos na aula de número 34, com o objeto de conhecimento, identidades e interculturalidades regionais, Estados Unidos da América, América Espanhola e Portuguesa e a África, com detalhamento a colonização por exploração das ex-colônias portuguesas e espanholas e seu atraso econômico. Dito isto, vamos lá dar início à nossa aula. Então, nossa aula vai trazer para vocês aspectos da colonização portuguesa e espanhola, principalmente, que foram impostos esse tipo de colonização em quase todo o continente americano. Tenho para vocês aqui a representação desse momento, as caravelas, através delas é que esses colonizadores chegaram até esse território da América e trouxeram e impuseram seu modo de vida, seus costumes, seu idioma, sua religião nos povos que aqui se encontravam. E fizeram, então, essa miscigenação também étnica acontecer e foi possível hoje a gente verificar uma América bem diferente do que a gente já verificou na América anglo-saxônica, lá com o Canadá e os Estados Unidos. A América Latina, que é o que a gente vai estudar basicamente na aula de hoje, ele é bem diferenciado em questão econômica, da forma da imposição, da colonização, das atividades econômicas que foram desenvolvidas e que hoje estão sendo praticadas pelos países independentes. Mas antes disso, a gente vai fazer uma diferenciação dessas regiões da América para que vocês consigam entender melhor e quais são as áreas que eu vou considerar América anglo-saxônica e América Latina. Então acompanha comigo no mapa. Esse mapa traz, na verdade são dois mapas. Esses mapas trazem para vocês, primeiro, a divisão da América, do continente americano, em 3 grandes porções. Isso utilizando o critério geográfico, que vai a partir da localização geográfica. Então eu tenho aqui a parte da América do Norte, em azul, Estados Unidos, Canadá, México. Tem uma pequena porção mais central, que é a América Central, onde eu vou ter aqui países como Panamá, Honduras, Guatemala, que fazem parte da América Central continental, e também vou ter os países insulares, Cuba, Jamaica, Haiti, República Dominicana. Então eu vou ter esses países insulares fazendo parte da América Central. E tenho em verde, né, uma parte do continente americano que nós chamamos de América do Sul. Então, quando eu falo de regionalização geográfica, dos aspectos físicos da sua localização, eu estou falando em 3 porções da América. A América do Norte, América Central e América do Sul, ok? Quando eu falo em aspectos culturais e históricos, eu vou estar falando da regionalização cultural. Nesse ponto, a América ela acaba se dividindo apenas em 2 grandes regiões. Nós já verificamos a questão da América anglo-saxônica, que é formada apenas por Canadá e Estados Unidos, aonde foi-se colocada uma colonização de povoamento. A gente tem aqui 33 países que fazem parte da América Latina. Muitos de vocês vão encontrar América Latina e Caribe, a América Latina, Central e Caribe, mas isso, na verdade, estamos falando dessa porção do território do continente americano, do México até o Chile com a Argentina, incluindo as ilhas caribenhas. Isso porque esses países vão ter em comum a forma com a qual eles foram colonizados, principalmente por portugueses e espanhóis, mas também tivemos a presença de alguns países que foram colonizados por ingleses e franceses, que também fazem parte da América Latina, e a gente vai verificar isso tudo. Mas a América Latina vai corresponder principalmente aos países que foram colonizados por Portugal e pela Espanha.
Na sequência, a gente vê aí o planisfério das grandes áreas geoculturais de 2013. E aí vocês podem ver o mundo inteiro, os planetas, divididos de acordo com as suas culturas. Então, a gente vai trazer principalmente a questão da América. Aí ele colocou até a América do Norte, mas a gente não vai dizer que isso é América do Norte, porque o México faz parte da América do Norte. Esse daí seria a América anglo-saxônica. E do México para baixo, em laranja, tudo isso é como está determinado a América Latina. E vocês podem ver aí as outras porções do nosso território. Do nosso planeta, perdão. Europa, os russos ortodoxos, o mundo islâmico, o mundo africano, o Extremo Oriente, e entre outros aí que vocês podem visualizar. Mas a gente vai se deter a explanar e aí compreender um pouco mais sobre a América Latina. E é por isso que eu trago para vocês agora o destaque desses países. Os países latino-americanos. Acompanhe aqui. Esses países foram novamente enfatizando, foram colonizados por Portugal ou por Espanha. Nós temos aqui 33 países que vão ser países hoje, praticamente todos não, são 33 países, mas tem alguns territórios que fazem parte da América Latina que ainda não são, como por exemplo a Guiana Francesa, que ela faz parte do território da localização geográfica da América Latina, mas é um território pertencente à França, como diz o nome. Temos aqui muitos dos países que foram colonizados por Portugal, pela Espanha, e que mais tarde, com guerras contra outros europeus, acabaram trocando o domínio de alguns territórios, mas basicamente temos Portugal e Espanha e, em terceiro, a França, tá bom? E aqui vocês podem visualizar a bandeira de cada um desses 33 países. E a gente vai partir agora para falar um pouco sobre esse termo. Como é que esse termo surgiu? América Latina. O que seria? Quem foi que pensou? Quem foi que colocou isso na história? Olha só. A gente vai verificar que esse termo foi utilizado pela primeira vez em 1856, ou seja, há mais de 160 anos, pelo filósofo chileno Francisco Bilbao. Temos aí uma representação de quem foi esta figura. E no mesmo ano, um escritor colombiano, José Maria Torres Caicedo, também colocou esse termo, né, em seu poema Las Dos Américas, As Duas Américas, em português traduzindo. Então a gente tem aí essa representação. Ok? Então, a primeira vez foi em 1856, aonde se colocou para destacar esses países da parte sul do continente americano, que foram colonizados por Espanha, Portugal e França. E eles tinham uma identidade em comum, que diferente da América anglo-saxônica, que era dominado pelos anglo-saxões, ou seja, pelos ingleses, então a ideia da América Latina nasceu como uma forma de afirmar uma unidade cultural e histórica, baseada nas linguagens derivadas do latim, como o espanhol, o português e o francês, e também para reforçar o sentimento de independência e solidariedade entre os povos latino-americanos. Então, para vocês agora, reforçando as principais características desses países latino-americanos. Trago então, como eu já coloquei, principais idiomas, o português e o espanhol, o português falado pelo Brasil e o espanhol por quase todos os outros países aqui da América Latina. Outros idiomas que vão ser encontrados, alguns vão ser referentes aos colonizadores e outros países vão conseguir manter, né, o seu idioma nativo, o seu idioma dos povos nativos. Então a gente tem o francês, o holandês, o inglês, e aí a gente resgata alguns países essa cultura dos maias, o guarani, o quichua ou quechua, entre outras línguas nativas. Foram colonizados e explorados. Vai ser principalmente essa diferenciação, né, entre a América anglo-saxônica e os países da América Latina, por Portugal e Espanha. Então, ali, os hispânicos e os lusos. Seguindo, o tipo de colonização é a exploração, aonde as riquezas minerais, as riquezas naturais eram retiradas desse país, dessa colônia, e levado para obter lucro lá na Europa, né? Portugal, Espanha
França. E atualmente são países considerados em desenvolvimento, países que vão estar, como o Brasil, na categoria também de países emergentes. E aí a gente traz então esse mapa mais atual em relação ao idioma falado. Tudo que está em verde são países que hoje adotaram o espanhol como um dos idiomas oficiais. Em amarelo, como é o Brasil, é o português o idioma oficial. E temos aí em azul, mas lembrando que a Guiana Francesa não é um país, tá? Foi um território da França e continua sendo até os dias de hoje. Guiana Francesa, e temos o Haiti também, ali nas ilhas do Caribe, que ele vai estar localizado aqui para cima, tá? Que ele vai ter, então, como idioma o francês e também o crioulo haitiano. E outros idiomas que também vão ser falados que estão localizados em países na cor cinza, como em Suriname, que é o holandês, a Guiana, que um dia foi Guiana inglesa, uma colônia da Inglaterra, então hoje ela fala o idioma inglês. E agora vamos compreender melhor o que é, então, essas colônias de exploração. Olha só, temos como características aí que ela vai ser um termo usado para denominar, ou seja, para dizer uma das formas de colonização que foi empregada pelos europeus. Tá? Então, uma forma de dominação do povo da Europa, a partir da conquista de territórios a partir do século XVI. Então, isso foi colocado aqui no continente americano quando os europeus aqui chegaram. Essa forma de colonização é caracterizada pela extração dos bens e recursos naturais. Então, o que eles encontravam aqui de valor. Chegavam no Brasil e encontraram pau-brasil, recurso natural. Mais tarde, descobriu-se, então, o ouro, as pedras preciosas na região de Minas Gerais. Então, a gente também tem a extração desses recursos, os minérios, as pedras preciosas, e foram levados, ou seja, foram colocados à disposição, ao benefício da metrópole. Tá? Então, a gente vai verificar, então, que já diz o nome, colônia de exploração. Os colonizadores, no caso os europeus, impuseram a exploração, basicamente até quase esgotar esses recursos na colônia em benefício para que a metrópole obtivesse, então, vantagem. Esses territórios eram utilizados como fonte de riqueza para as nações europeias, o que eu acabei de dizer. Eles iam ali naquele novo território que eles tinham acabado de descobrir e retiravam tudo o que podiam para obter um lucro, para poder acumular riquezas em cima daquela colônia. Não queriam o desenvolvimento daquela região. Eles podiam até colocar em prática, como a gente vai ver, a agricultura, mas a agricultura colocada em prática para o desenvolvimento da metrópole e não da onde ela estava sendo desenvolvida. Não sei se vocês estão conseguindo entender a diferença. Enquanto lá no povoamento que aconteceu no Canadá e Estados Unidos se objetivava as famílias a desenvolverem aquele local, a ter um comércio mais independente, agora na América Latina era a exploração total daqueles recursos em benefício da metrópole, ou seja, em benefício de Portugal, da Espanha e até mesmo da França, e não do Brasil, do México, do Uruguai, dos países que eram colônias e estavam sendo explorados. E esse sistema de colonização ele não ficou presente apenas na América Latina, também esteve presente no continente africano e no continente asiático. A gente vai agora verificar mais informações sobre a colonização de exploração. Extração de recursos naturais para gerar lucro para a metrópole, isso já está bem explicadinho. Brasil foi explorado por Portugal, se a gente trouxer lá o pau-brasil, quase ele sumiu, existem poucas espécies hoje encontradas em nosso território em benefício de Portugal. Na sequência, priorizando metais preciosos, madeira, pau-brasil, especiarias e produtos agrícolas. Se a gente for analisar a economia do Brasil colônia, a gente encontra os metais preciosos, né? O ciclo do ouro que ocorreu no nosso território, ali na região do Sudeste, Minas Gerais principalmente, vai ser o estado com destaque para essa exploração do ouro e das pedras preciosas. As especiarias que aconteceu principalmente no norte e no nordeste do Brasil, com as chamadas drogas do sertão,
O guaraná, o cacau, a canela, esses produtos eles eram muito valorizados por não haver deles na Europa, então aqui eles conseguiam esses recursos. A ausência de autonomia política, porque eles não buscavam desenvolvimento, eles não queriam que aquela colônia se tornasse independente, porque eles queriam que aquela colônia permanecesse dependente da metrópole, para que ali eles pudessem sempre estar sendo explorados e ali obtiver então vantagem em cima deles. Por isso que eles queriam, então, um controle exercido pela metrópole. Na sequência, a gente verifica o maior sistema econômico que foi colocado em vigor, que foi o plantation, estruturação de grandes propriedades. Então, na parte da América Latina, principalmente, foi colocado em vigor esse sistema. Grandes propriedades monocultoras voltadas para a produção do mercado externo, para o mercado externo. Se a gente voltar de novo com o exemplo do Brasil, a gente pode voltar na cana-de-açúcar. O Brasil, através das capitanias hereditárias, ele buscou desenvolver a atividade de cultivo da cana-de-açúcar. Não eram pequenas plantações, eram enormes plantações, enormes canaviais, que se objetivava, então, produzir aquele açúcar que não ficava no Brasil. Ele era explorado e mandado para a Europa, para Portugal, que lá sim é que se obtinha, então, o lucro, a acumulação de riquezas. Brasil explorado, esgotado quanto a esse recurso natural, que era a cana-de-açúcar, e mandava, então, para a metrópole. Não ficava aqui esse recurso. Ele ia para lá, vendia, voltava o recurso para cá? Não, ele ia para lá, vendia, e Portugal que acumulava esse recurso, esse dinheiro. Então, eles queriam, através desse plantation, grandes fazendas monocultoras, de um único tipo de cultivo, no caso a cana-de-açúcar, e todo esse açúcar voltado para o mercado externo, tá? No caso, a metrópole Portugal, e Portugal que fazia o que bem entendia com essa produção. Utilização intensiva de mão de obra escrava indígena e africana, então a gente vai ter uma grande utilização, né, e a gente sabe pela nossa história do Brasil, da mão de obra escravizada dos africanos que para cá vieram de forma forçada e muito degradante, a qual eles conseguiram chegar até aqui e foram submetidos a regimes muito pesados de trabalho, né, muito extenuantes de trabalho. A mão de obra indígena também foi utilizada, mas por conhecer melhor o território conseguia uma certa facilidade, mas nem tanto assim, mas podemos dizer uma certa facilidade, por conhecer o território conseguia fugir, se entranhando ou indo cada vez mais para o interior do território, tá bom? Ainda, foco na extração de recursos com pouco investimento em infraestrutura, educação e saúde. Para que ele vai buscar desenvolver um local que ele quer manter dependente e explorado? Então, ele não tinha o interesse de colocar uma infraestrutura melhor. O negócio deles era um porto, um local que pudesse sair essa mercadoria e chegar até a metrópole. Educação, para que ele vai levar a educação para as pessoas, se a educação pode fazer com que aquelas pessoas pensem e queiram, né, vida melhor, uma condição de vida melhor. Então, a educação também não era valorizada nesses países, nessas colônias. E saúde. Então, não se visava que aquela população vivesse bem, porque se aquela população escravizada morresse, era mais fácil substituí-la, né, comprando novos escravizados. E ainda, limitando o desenvolvimento social e econômico da colônia, que é tudo isso que eu falei. Eles não queriam desenvolvimento daquele local, eles queriam apenas explorar o que ali havia de bom. E aquela vantagem seria, então, utilizada pela metrópole, por Portugal e Espanha. Vamos lá, então, verificar as principais consequências da colônia de exploração que ficaram nesses países latino-americanos. A gente vai ter como primeiro o extermínio da maior parte das comunidades indígenas existentes da América pré-colombiana, e aí citamos os incas, os maias, os astecas e diversas populações indígenas brasileiras, que hoje, né, pouquíssimas conseguiram se manter vivas, manter viva a sua cultura, o seu idioma, e que muitas acabaram também se integrando à sociedade atual. Então, a colonização de exploração, ela não veio para conviver com essas comunidades, ela veio para dominar os povos aqui existentes. E o resultado foi a destruição de grande parte dos povos originários que já viviam aqui, em um genocídio que apagou as culturas, as línguas e as histórias desses povos.
Em segundo, a maioria das nações são grandes produtores de insumos agrícolas. Nós temos países da América Latina que são principalmente agroexportadores. Isso porque, quando foram colônias, eram obrigadas a produzir o que interessava à metrópole: a cana-de-açúcar, o café, o algodão. Por isso, até hoje, muitos desses países, como o Brasil, ainda são grandes produtores de matérias-primas e insumos agrícolas. Em terceiro, ocupam posições subordinadas na economia global, porque desde o início a relação foi de dependência, né? Foi fornecendo a matéria-prima barata e comprando os produtos industrializados caros. E isso é o quê? É a lógica da divisão internacional do trabalho. É uma das consequências da colonização de exploração. E em quarto, esses países hoje são classificados como países subdesenvolvidos ou países em desenvolvimento. Não é por acaso, então, que a maioria dessas ex-colônias de exploração, assim chamadas, possuem ainda como herança colonial marcas profundas de desigualdade, dependência econômica, visão social, ou seja, o passado colonial ainda está presente nos dias de hoje. Vamos lá na sequência, então. A gente pode dizer, em poucas palavras, então, que a exploração, essa colonização de exploração, deixou heranças ruins na América Latina. A desigualdade socioeconômica e o subdesenvolvimento. A gente tem diversos países no mundo, são mais de 200 países ao redor do mundo, mas infelizmente a América Latina acaba concentrando a maior parte dos países em desigualdade social, ou seja, ainda temos aqui na América Latina, e o Brasil infelizmente é um desses exemplos, onde há uma pequena parte da população que consegue acumular muita riqueza e a maior parte da população ainda sofre para poder conseguir garantir o seu lugar ao sol. A gente vai verificar quais são alguns desses problemas relacionados à concentração de renda na América Latina. Então, olha só, a América Latina foi apontada como a região do mundo com a maior desigualdade de renda. Como eu falei para vocês, ela não é o mais pobre, tá? A América Latina não tem os países mais pobres do mundo, mas tem os países com a maior desigualdade de renda, justamente sendo assim uma forma daquilo que foi deixado, do legado que a colonização de exploração aqui deixou. Tá bom? E aqui, então, esses números, eles vão retratar uma realidade mais dura da nossa região. Então, 10% dos países mais ricos, 10% da população mais rica da América Latina, eles acabam concentrando a maior parte de renda do que qualquer outra região. Enquanto os 40% da população, que seriam os mais pobres, recebem a menor fatia dessa renda. Então, olha a desigualdade. 10% da América Latina, da população da América Latina, concentra as riquezas do nosso continente, enquanto 40% da população latino-americana está em condições precários devido à desigualdade de renda. A pobreza afetou 29,1% dos latinos-americanos em 2023, e é um cenário pós-Covid-19. Então, a gente verifica aí que a história, que essa colonização de exploração imposta aos países da América Latina deixou aí marcas profundas, não apenas na forma com a qual esses países estão organizados, e sim também na forma com a qual a desigualdade social está presente. Tá bom? A gente vai agora verificar alguns gráficos que vão trazer para vocês essa ideia, essa realidade da pobreza, dessa desigualdade social existente nos países da América Latina. Aqui vocês estão conseguindo visualizar um gráfico ao meu lado. Ele começa em 1990 e vai até 2020. A primeira linha, que é uma linha cinza ou um azul, ele vai fazer relação à pobreza. Em 1990, 51,2% da população vivia em alguma pobreza. E esse número caiu em 2020 para 33,7%. A pobreza extrema é aquela população que vive com condições mínimas, com que a gente diria abaixo de $1
por dia, que era 15,5% em 1990 e chegou atualmente em 2020 a 12,5%. A gente pode visualizar que há uma decrescência, ou seja, cada vez há um número menor de pessoas pobres nos países latino-americanos, mas ainda assim é muito presente, eles estão dentro da nossa sociedade atual, precisando aí de alguma forma de apoio das políticas públicas para um melhor desenvolvimento, uma melhor qualidade de vida. Outros dados que a gente pode trazer, quanto ainda aos níveis de pobreza entre os países aqui da América Latina. Honduras, por exemplo, é o país com a maior diferença, né, entre os países aqui da América Latina. 49% da população de Honduras chega a viver com apenas $5 por dia. Quase 50% da população vive, então, em condições extremas. É maior do que o mundo. O mundo tem aí uma concentração de 43,5% de pessoas vivendo com até $5 por dia. E a gente vê aí que a maior parte, então, a Honduras é o destaque, mas esses países abaixo são todos aqui da América Latina. O que vai abaixando a partir de Chile e Uruguai, que seriam então os países com a menor desigualdade de renda na sua população. Então, Honduras é maior do que a previsão do mundo, a estimativa para o mundo, enquanto Chile e Uruguai eles vão manter na América Latina uma menor diferença, né, de renda entre a sua população. Por último, a gente vai trazer aqui quanto à criminalidade. Se há pobreza, há uma população, parte da população que infelizmente acaba incentivando e aumentando os dados de criminalidade. E no questão da América, como a América Latina, ela é uma porção do nosso território que tem uma extrema desigualdade social, desigualdade de renda, acaba que esses índices refletem-se também quanto à violência, quanto à criminalidade nesses países. A gente vai verificar, por exemplo, olha só, que a taxa das economias ricas em questão de número de homicídios entre os anos de 2017 e 2018 é menor, é pequena. Olha só, América Latina e Caribe, que é o primeiro lugar aí, ele é mais do que o dobro em relação à questão das economias ricas. Então, a América Latina, infelizmente, devido à questão da sua desigualdade social, ou seja, muitos com pouco e poucos com muito, acaba sendo refletido no aspecto da violência. E se a gente analisar países emergentes da Ásia, da Europa, do Oriente Médio, da Ásia Central, da África Subsaariana e da África do Norte, que são esses em azul mais claro, todos eles vão ter dados de homicídios bem menores em relação à parte da azul mais escura, que são partes aqui da América Latina. Então, a América do Sul, a América Central principalmente, ela tem aí um índice muito maior do que todos os outros, né, que é a maior, a terceira. Acaba sendo, então, o país com o número de homicídios por 100 mil habitantes muito maior do que o restante do mundo e também daqui da parte da América Latina. Bom, são essas informações que eu tinha para trazer para vocês quanto à colonização e exploração. Lembrem sempre, exploração é o que vai acabar marcando esse tipo de colonização. A característica principal foram, então, territórios explorados de forma, assim, predatória para o enriquecimento das metrópoles. Por isso, então, que hoje os países ainda possuem algumas características que fazem com que a sua economia não consiga crescer de forma totalitária. Então, é necessário ainda muito tempo e muito investimento nas economias desses países para que se possa ter uma realidade diferenciada. Por aqui terminamos mais uma aula de geografia.